Infelizmente, ainda a gente vai assistir muito banho de sangue. A gente volta agora para o Brasil, porque a Thaís Freitas tem mais novidades. Tudo bom, Thaís? Um bom dia para você. Muito bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco aqui no Jornal Gente nesta quarta-feira. Essa historinha que eu vou contar é um resumo de muita coisa que acontece aqui no nosso país, não é? Porque fala de privilégios, fala de lentidão da justiça, fala de jeitinho e termina com uma grande incerteza. Eu me refiro ao julgamento que foi concluído pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana a respeito de alguns penduricalhos, aquelas coisinhas a mais que são colocadas nos salários de parte do funcionalismo público, aquela parte que está lá em cima. Esse caso aqui julgava a constitucionalidade ou não de penduricalhos, esse é o nome que é usado, né? A gente pode nomear de outra forma também. A integrantes do Ministério Público, promotores e procuradores, chamados de quinto, décimo e opção. Eram 3 instrumentos que foram criados por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público de 2006. Essa história começa antes e se arrastou até essa semana. Começa em 98, governo Fernando Henrique Cardoso, quando aconteceu a reforma administrativa. A reforma administrativa disse que esse tipo de penduricalho não caberia. O que fez o Conselho Nacional do Ministério Público depois da reforma? Disse o seguinte: procuradores e promotores que antes da reforma teriam direito a esses penduricalhos deveriam incorporar o benefício. Basicamente é o seguinte: se um desses funcionários, em algum momento da sua carreira, exerceu o cargo de direção, de chefia ou de assessoria, há o pagamento de um plus a mais, como a gente diz no popular. Essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público disse que essa gratificação deveria ser incorporada ao salário. Isso aí vale para profissionais que já tinham conquistado os requisitos antes da promulgação da reforma administrativa. E, junto com isso, lá em 2006, o Conselho Nacional do Ministério Público falou o seguinte: olha, quem se aposentou antes da reforma no último nível de carreira do Ministério Público vai se aposentar com 20% a mais do salário. Olha que sonho! Na hora que você se aposenta, você, além de se aposentar com salário integral, ainda recebe um bônus. Isso foi contestado à época, lá em 2006, pelo então presidente da República, quem? Luiz Inácio Lula da Silva, e pela Advocacia Geral da União, que disseram o seguinte: isso não pode. Foi para o Supremo, 17 anos. O Supremo demorou para decidir, 17 anos. O Pedro Campos falava agora há pouco, né, sobre qual é um prazo razoável para que um pedido de vista seja devolvido para o plenário. E a gente pode fazer aqui essa mesma pergunta: qual é um prazo razoável para um julgamento começar e terminar no Supremo Tribunal Federal? 17 anos eu tenho certeza que não é. Mas 17 anos depois, nesta semana, o Supremo decidiu o seguinte, e aqui uso as palavras do relator desse caso, que já teve várias relatorias, Luiz Roberto Barroso. Ele diz o seguinte: a Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal, dizendo que não pode. Não pode. Se você só foi chefe durante um mês, você não pode incorporar esse benefício para o resto da sua vida no seu salário. E agora? Aqui continua a novela. Esse caso volta para o Tribunal de Contas da União, que lá em 2015 havia determinado o seguinte: entendemos que esse pagamento não é legal, Ministérios Públicos, peçam de volta o dinheiro que vocês pagaram para promotores e procuradores durante os últimos 5 anos. Essa decisão foi tomada pelo TCU e imediatamente suspensa porque havia o julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal. Lentamente. E agora? O que é que acontece? Ainda tem essa pergunta que não foi respondida. O caso volta para o Tribunal de Contas da União, que talvez determine devolução, talvez não. Olha, nós aqui que somos todos já gatos escaldados,
Quero ver se isso de fato vai acontecer e se esse dinheiro que foi pago a mais, no entender do Supremo Tribunal Federal, de uma forma inconstitucional, vai de fato ser devolvido. A questão é que a relevância financeira dessa decisão cada vez é menor, porque a gente está tratando de pessoas que já tinham adquirido a possibilidade de receber esses bônus antes da reforma administrativa de 1998. O que ainda existe sendo pago disso, com certeza, não é muita coisa, mas é uma história que conta aqui, é um resumo, né, digamos, do funcionamento do Poder Judiciário e de benefícios, esses que ainda existem aos montes em certas categorias do funcionalismo público, especialmente nas carreiras ligadas ao Judiciário. São 8h18, o Jornal Gente está